Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Bem, eu estou aqui com uma das maiores lendas da cidade de Botucatu, entre tantas outras. Mas aqui ao meu lado está o nosso amigo Argimiro Maciel, conhecido como Gimiro na cidade de Botucatu. E ele vai contar um pouco da sua história de vida para nós. Acompanhe aí. São vários capítulos, porque a história dele é muito grande. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente. Bem, como eu havia falado, está aqui o Gimiro, nosso grande amigo. Cresci com esse homem sendo nossa referência. Jogava bola conosco quando era pequeno, caçava passarinho, armava urupuca, era um professor pardal, né, Gimiro? É. E nós vamos contar um pouquinho da história dele. Bom dia, Gimiro, como é que você está? Tudo bem? Eu nasci em Lençóis Paulista. Você nasceu em Lençóis, não é de Botucatu, é? Não, eu sou de Lençóis Paulista. Aí de Lençóis eu fui para Bauru, morei em Bauru. De Bauru eu fui para Buribi. De Buribi eu vim para São Manuel, de São Manuel eu vim para Botucatu. Agora você lembra quantos anos você foi para Bauru, Buribi, São Manuel, Botucatu? Não, mais ou menos? Não, não lembro. Foi com a sua família, com seus familiares. Logo. Não, eu saí de casa meio molecão. Eu já comecei a trabalhar por conta e trabalhar em firma, assim, né? Sempre nesse ramo? É, sempre nesse ramo. Eu trabalhei na firma Montrone Hugo, em São Paulo. De lá eu fui trabalhar em Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul. Inclusive a planta está aqui em Botucatu, da casa. Uma cópia da planta. Ninguém teve dinheiro para fazer a casa aqui. Essa foi uma das primeiras casas que você fez na vida. É. Para quem não conhece o Gimiro, além de um professor pardal, ele é carpinteiro de profissão. E também faz serviço de pedreiro, uma série de coisas, né? Eu fiz a casa do Dr. Agnello Aldi, que andou o Brasil inteiro, a planta ninguém riscou o telhado. Eu risquei, lá no Vale do Sol? É. Eu risquei, tem 128 água furtada no telhado e eu que fiz. 128? 128 água furtada. Eu sei o que é água furtada. Para quem não conhece, explica para nós. O que seria água furtada? É o seguinte, quando a água ela cai de um lado assim, e tem um ângulo por fora lá, você tem que levar aquele espigão de água furtada naquele ângulo certo, onde está o canto para cair na calha. Seria a quebra do telhado. Isso. Seria isso, né? Então o telhado tem que cair para lá, para cá. Lá é um castelo? É um castelo. 128. Quantos cômodos tem essa casa? Eu não sei quantos cômodos. Mais ou menos. Nem lá dentro não entrava, eu só trabalhava em cima, né? Em cima da laje. Eu madeirei a casa do Dr. Treze, que é em forma de leque lá. Gimiro, madeirei o hangar do Azevedo, Dr. Azevedo, o outro hangar lá foi com ele também. Esse Dr. Azevedo... O Botucatu Tênis Clube, eu vim trabalhar aqui, eu era molequinho ainda. Molequinho não, eu era novo ainda. O pedreiro era o Vicente Marzano, que estava levantando o Botucatu Tênis Clube. Aí nós fizemos aquele madeiramento, sabe aquele xadrez lá que tem? Estava fazendo aquilo lá. Você fala no clube social? Não lá no clube esportivo? Lá no clube, lá embaixo. Então, aquele da João Paulo. Ah, lá tem em cima. aquele redondo assim? É, em frente ao IECA. Aquele madeiramento. Eu era moleque, nós estávamos fazendo lá. E o Vicente Marzano era o pedreiro que estava construindo lá. Então ele tinha um radinho, lembra até a marca, era a marca sempre, o rádio pequenininho assim, ó. Lembra a cor? E o filho dele chamava Odair Marzano. Ele é locutor da PRF8. Você sabe que o Odair Marzano foi ele que levou a música Tristeza do Jeca, abrindo fronteiras lá para a Europa, né? Sabe disso, o Odair Marzano, ele foi para os Estados Unidos e ele falava na Voz da América. Isso. Então todo dia, quando era a hora da Voz da América, o Vicente Marzano ligava o radinho, nós parava de trabalhar para escutar o Odair falar. Olha que interessante. Nós ficávamos escutando o Odair, ele pegava aquele fumo tietê assim, ficava picando fumo, fazendo o cigarrinho de paia dele e ouvindo o Odair falar no rádio. Gimiro, nós sabemos que você, todos esses telhados que eram complicadíssimos, que eram todos com dificuldades, chamavam você. Chamava eu. E qual o telhado, além do Agnello de 128,
telhas furtadas, né, que você falou, né? Qual aquele que mais te deu trabalho que você lembra na sua vida? Eu, pra mim, nunca tive trabalho com o negócio de telhado, não. Ali na igreja do Testemunho de Jeová, quando você desce do asilo, você já viu aquele teatro cheio de água furtada? Ali foi eu que fiz também. Leva o nome do fotógrafo João Tomás de Almeida, aquela rua ali, na Vila Rodrigues. Você que fez ali? Eu fiz aquele teatro. Você trabalhou muito pro Marcílio lá, né? Do Trabalhei, Primário eu fiz Hotel. bastante pro Marcílio. Essa arte aí É tá gozado. inerente em você mesmo, né? A casa ali na Vila Jardim, aquela casa da minha sobrinha, foi eu que fiz. O engenheiro lá de Itatinga riscou a casa, tinha 10 escadas. Eu fui lá e falei para ele, ó, você não é engenheiro, você devia ser carroceiro. Eu falei na cara do deles. Você tá brincando. Joguei a planta em cima da mesa dele assim e vim embora. Falei, vamos lá em casa que eu vou riscar. Pergunta bem a sobrinha, ela conta para você. Hoje mesmo a filha dela estava Quem que é a sua lembrando sobrinha? disso. A Diná mora ali, Na Vila Jardim. na Vila Jardim. Tem um sapateiro perto aí na Vila Jardim. Mandar um abraço ao Batata, né? E todos os seus irmãos, Batata, né? os Que é o irmãos seu do sobrinho. Batata, Nós entramos aqui, o Gemiro ainda continua na atividade. Nós entramos aqui. Quantos anos você tem, Gemiro? 89. 89 anos, ainda está trabalhando como pedreiro, ajudando o Batata aqui. Um exemplo para todos nós, inclusive para mim. Parabéns, Gemiro. 89 anos. 89. Mas tem uma passagem legal sua, que você sempre contava, eu nunca me esqueço. Quando eu era criança, a gente sentada ali na sarjeta da Rua Rangel Pestana, no fim da rua. Ele falava pra gente que ele construiu a arquibancada de madeira lá do estádio da Portuguesa, do Canindé. Fala pra nós. Fizemos uma vala em volta lá. Tinha uma firma de São Paulo que pegou metade e nós pegamos metade. Daí os caras não sabiam riscar o oval, aí fizemos tudo. E os banquinhos que tem na beirada do campo. Esse oval, esse poço Aquele que você tempo fala... o Zé Maria jogava lá. Jogava lá. Jogava na Portuguesa. Então você Zé Maria. conversou muito com ele, né? Que ano que foi isso? Jogava o Zé Maria de Djalma Santos, uns 50 e pouco. O Zé Maria de Djalma Santos jogava lá também. Tá aqui, e você batia bastante papo com o Zé Maria lá, por ser de Botucatu? Não, ele quase aqui, não batia papo. Quase né? não batia papo, não. E Mas esse poço, para quem não sabe, é aquele poço que eram feito ao redor dos estádios para a torcida não invadir. Isso mesmo. Num poço não tinha água, vamos falar. Depois tem uma rampa assim, ó, e depois é o gramado em cima, né? Aí um dia, eu nunca esqueço essa história. Tava o Zé Maria, o Djalma Santos, aqueles caras lá, e tava o cara que ensinava o que comer para eles. Falava, pra vocês ficarem fortes, ele falou assim, vocês têm que comer couve. Couve? Couve que deixa o nervo forte. Aí ele falou assim, que fazer suco de couve era muito bom. O Vitor, o meu neto, ele faz suco de couve até hoje. Verdade. Eu contei pra ele que era bom. Aí bate no liquidificador a couve, água e sal e pronto. Gemiro, a gente está falando de futebol, lembrando o estádio da Portuguesa, do Canindé. Você teve uma breve passagem também pela São Manuelense quando era novo ou não? Tive. Como é que era? Não, Conta um pouquinho em dessa São história. Martim, ó. O Esporte Clube Bandeirante, o América Futebol Clube e a São Manuelense. Então, ali eu conheci o Tony Polano. Esses dias eu vi Tony Polano lá na mina. Estava ele com outro rapaz lá. Que idade que tem o Antônio Polano? O Tony Polano deve ter a minha idade, né? Se abusar um pouquinho mais velho que eu. O Tony Polano é para estar com 90 anos. 90 anos. Aí quando tinha jogo na associação aqui, a turma ia buscar o Tony Polano. Quando vinha time de fora, buscava o Tony Polano para jogar para a associação aqui. E além do Antônio Polano, tinha mais craque lá? Não? Que você lembra de São Manuelense? Tinha o Pasquar. Pasquar, eu lembro bem do Pasquar. Jogava bola pra caramba o Pasquar. Ele usava óculos, tirava óculos, punha lá no vestiário pra jogar futebol. E driblava pra caramba. Enxergava bem? Enxergava bem. E você jogava do que na São Manuelense? Do que você jogava? Qual era a posição sua? É arco esquerdo. Arco esquerdo. Naquele tempo era arco esquerdo. Grande Gemiro. Gemiro, eu queria que você contasse um pouco do nosso povo aqui, atropelando até um pouco. Você tem bastante história. Contar um pouco aqui do nosso fim da rua. Para quem não sabe, é o final da Rua Rangel Pestana. Era e hoje, o fim da rua, o Jamil Cury fez a abertura e sai lá para Vila Jardim, os comerciários ali,
Vila Santa Catarina, mas eu queria que você lembrasse do Tonho Gasparini. O Tonho Gasparini. Vamos lembrar daquele povo antigo lá. O Tonho Gasparini e eu com ele que fizemos o timinho da molecada ali, ó. Ele ia jogar por aí, não carregava o saco de camisa nas costas, a bola, a bombinha de encher a bola. Eu com o Tonho Gasparini ia jogar no tanquinho, todo lugar por aí. Eu tenho uma passagem, várias passagens. Bairro Arto. Eu me lembro de você, né? Logo no começo do programa a gente falou que o Gimiro estava envolvido em tudo quanto é coisa que a gente fazia e inventava. Era campo de bocha, era campo de maia, era carrinho de rolemã. E o Tony Gasparini era a mesma coisa, rapaz. Ele ajudava na conferência, trazia umas bolas pra gente de plástico. E no tempo da política, nós ia lá, pedia bola, jogo de camisa, eles davam. E quanta tampa de dedão nós tiramos naquele asfalto ali, né? Não passava caro naquela época, né? Ah, não tinha quase carro. Eram poucas as pessoas que tinham. O carro chegava ali, era o fim da rua, não tinha jeito. Não tinha jeito, né? Tinha o Romeu Escolatra, lembra do Romeu Escolatra? Lembro, o Romeu morava em frente de casa. Tinha aquele carrão, que carrão que ele tinha naquela época, hein? Era um Ford. Ford? Era um Ford. Um Ford preto, o Romeu Escolatra. Aquele carro hoje teria um valor enorme hoje, não, Gimiro? Você não acha. Quem mais que você lembra ali do seu Ginho Pacheco? O Ginho, eu lembro do Ginho. Você conheceu o que morava na esquina ali, que era pedreiro? Aquele velho, como é que ele chamava? O Gamito. O Gamito, meu tio. Não, o Gamito, eu vim ali e comprei um terreno ali. Onde ela tinha a lagoa ali, né? Justamente aonde era o campo de futebol do Gamito. Eu comprei a lagoa. Aí o Gamito pegou, tirou o maior sarro de mim e falou: ô Gimiro, você comprou isso, você vai criar pato aí? Eu falei: não, eu vou fazer uma casa aqui. Tá lá a casa feita. Fiz um sobrado ainda em cima da lagoa. E a biquinha, a molecada vinha beber água lá na biquinha, que saía do alicerce da casa assim, corria água lá. Até hoje tem. Não, hoje secou. Secou tudo ali? Secou agora. Ali era um VAR, era um da prédio. Nice, né? Da Nice. Eu, o Guaiaca e o Galo que fizemos a parte de baixo lá. Nico Goiaba? Não. Guaiaca? Guaiaca. Quem que é o Guaiaca? O Toninho chamava Antônio dos Santos, ele. Conhecido por Guaiaca. Guaiaca. Figura muito popular em Botucatu, né? Era, nossa. Uma vez ele foi no banco, fabric conta no banco, ele chamava Antônio dos Santos. Aí ele foi no banco. Chegou no banco, como é que é o seu nome? Antônio dos Santos. Aí o cara falou: puta, vamos estudar um negócio, mudar seu nome aqui, porque tem 20 Antônio dos Santos aqui. A gente tem que pôr um negócio aqui para ficar diferente. Ele falou: meu nome ninguém tira, ninguém mexe nisso aí. Aí eu nasci e vou morrer Antônio dos Santos mesmo. Não abro quando... Muda o nome dos outros, o meu não. O meu não. Vocês estão gostando dessa história do Gimiro aí? Nós vamos dar um pequeno intervalo, mesmo porque nós estamos embaixo de um sol aqui, precisamos cobrir aí o celular que está nos filmando aí, nos registrando. Só vamos dar um pequeno intervalo, voltamos já, aguenta aí que é rápido. Neste momento, milhares de mulheres estão procurando um jeito diferente de dizer eu me amo. Porque você só pode oferecer a alguém o que tem dentro de você. Procurar os melhores produtos para se cuidar, levantar essa estima é o que toda mulher precisa fazer. Porque você já é linda. Mas com o nosso toque, vai ficar ainda mais. Sumire, pra você, sempre. Bem, voltamos com o nosso programa Memórias Botucatu. Agora estamos lá de dentro aqui, meio improvisado, né, Gimiro? E o Gimiro está todo em reforma aqui, temos foice, garfo, enxadão, enxada, tudo aqui. Nós vamos fazer, o importante é a história, né, Gimiro? É, o importante é a história. Mas eu queria que você contasse mais um pouco do pessoal do fim da rua ali. Você lembra do Feliciano Azevedo? Lembro, o Feliciano, nosso era toureiro, o Feliciano. O senhor sabia que ele foi... Eu li nos artigos dos jornais, até numa das pesquisas que a gente faz, e ele era reconhecido nacionalmente como o melhor toureiro do Brasil. Ele já estava velhinho ali, um dia passava boiada aí embaixo, né? Ele montou num cavalo em pelo assim, foi ajudar a tocar boiada. Mas o homem disse que era uma enormidade, né? E ele viveu ali com a dona Chiquita até ter uma filha chamada Águida. Isso. Nunca mais vi a Águida. Eu também nunca mais vi. E lembrando, eu queria mandar um abraço à dona Cida, que é a esposa do seu Argimiro,
Mandar um abraço à Marli, né, que é amiga nossa de infância, ao Jonas, que tanto pediu, ele com o Jorge, que também são filhos do Gimiro, e aí, enfim, estamos contando a história do Gimiro. Estamos contando. Mas tinha mais aqui, né? Tinha o Marião, lembra do Marião? Marião Preta. É o Marião, gente boa, não? O irmão do Marião jogou bola junto com nós. O irmão do Marião? Lá em Samanuel. Como que era o nome dele, lembra? Ele foi campeão de arremesso de peso. Lembra o Marião Preto, tinha aquela bola assim de ferro? Eu tenho essa bola até hoje. Ele que jogava aquela bola lá, ele que ganhou aquela bola. E você sabe que o seu Mário César, que a gente está falando, pai do Wilson, do Valmir, militou muito tempo na União Cultural Negra de Botucatu, foi sempre um ativista. E o seu Mário morou muito tempo aqui no final da rua Rangel Pestana. E ele me deu essa bola de presente antes dele falecer. Teve bar na Associação Atlética Botucatuense. E quem ganhou aquela bola foi o Múcio, irmão dele. Foi o Múcio, irmão dele? Eu achei que era irmão dele. Ganhou lá em São Manuel aquela bola. Eu achei que fosse do Mário. Não. Sempre pensei. Quem ganhou foi o irmão dele, que era o atleta. Foi lá pro sul, tudo. Foi na Argentina. E ali também, naquela região ali, vamos explorar um pouco o Gimiro, tinha a família da Bela, do Mar, do Lito, da Lúcia. Tinha. Que tinha uma mina que a gente ia buscar água, quando o Botucatu não tinha água, lembra? Faltava água em Botucatu. Lá tinha água à vontade, né? Tinha uma bica d'água que a gente ia buscar. Você lembra da biquinha lá? Lembro, lembro. Que bacana, né? Essa região nossa aqui tinha muita mina, hoje tudo secado, né? Todas elas não existem mais. A casa que eu fiz lá embaixo, onde mora a minha irmã, tinha a mina, o biquinho, a molecada jogava bola, eles tinham lá, beber água na biquinha que saía da casa. Eu comprei a lagoa lá e fiz a casa dentro da lagoa. O Gamito falou, você vai criar pato aí? Eu falei, não, vou fazer um sobrado aqui, fiz mesmo. E na época, turma, porque viviam daquele campo, né? Todo final de semana, durante a semana. O pessoal ficou muito bravo com você construir a casa bem no meio do campo ali. Ficou nada. Não? Todo mundo brigava. Rapaz. O Gimiro tem uma história, Gimiro. Até o Jonas, que mora lá em São Paulo hoje, pergunta pro meu pai dessa história, uma história que você sumiu, rapaz. Como é que é essa história? Como que tudo isso aconteceu? Eu estava lá em Pardinho, e fui eu, né, português. Nós fomos pescar de rede. Passava e pegava os peixes. Olha, rapaz, olha, tudo improvisado. Peraí, aí, tivemos um pequeno incidente com o nosso banquinho aqui, nós vimos. Era de madeira, agora é de tijolo. Como o senhor está sentado aí numa caixa de plástico. Mas vamos, continua contando aí. Não vamos cortar, não, vamos deixar. Lá em Pardinho, então nós fomos pescar. E aí chegamos lá no rio, fomos a cavalo. Aí eu que entrei na água, passando a rede, jogando os peixes para fora. E o Neco português pegava os peixes e punha nas malas e põe no cavalo. Aí eu saí de dentro d'água, aquele gelado que estava de ficar dentro d'água. Aí tinha um barranco muito alto assim, então eu desci para baixo assim, ó. E dei uma corredeira, eu nadei um pedaço assim para baixo. Daí quando eu saí do rio assim, eu não sabia onde estava o cavalo mais. Aí ele veio embora e falou, o Gimiro morreu afogado. Veio no Pardinho e foi a turma lá. Foram daqui de Botucatu também. Até os portugueses foi com o caminhão do Tominho, da Rainha das Louças ali, foi com o carro dele. Minha mulher, meu pai, minha mãe, foi todo mundo lá. E eu subido. Nós estávamos perdidos no campo. Eu fui na casa, achei uma casa, morava um Antero lá na casa. Antero do quê? É legal saber o sobrenome, para as pessoas se localizarem, entender. O Antero, eu não sei o sobrenome dele. Eu sei que ele é irmão do Pical, que jogava bola no Pardinho lá. Que é dono da padaria. Esse Antero é irmão do Pical. Aí eu fiquei lá, chovendo, tinha um chiqueiro de porco lá, mas não tinha o porco.
Fiquei dentro do chiqueiro de porco lá, chovendo, fiquei Você lá. não tinha noção onde você estava? Você Aí- sabia que você estava em Pardinho. Aí Que no rio outro que dia- era? Tava- Rio Pardo? Não. Espraiadinho? Espraiadinho. Espraiadinho. E lá, esse lugar, nós ia lá pescar sempre, estava acostumado a ir lá. Mas como eu nadei aquele pedaço, estava chovendo muito, aí estava uma corredeira braba assim, eu entrei na corredeira, rodei um pedaço. Aí quando eu saí lá no barranco, eu saí num lugar que tinha gabiroba, assim, coisa, isso que lá. Aí eu não achava mal o cavalo. E eles vieram embora. Era o Zé Betordo com o neco português. Vieram chegar e falaram, Gemiro, morreu que subiu de lá e trouxeram o cavalo. Trouxeram o cavalo e eu fiquei lá. Aí eu dormi lá, naquele chiqueiro de porco, no outro dia cedo, eu saí, eu vi aqueles cavaleiros, o cara me deu um paletó e uma calça. Puta, italianão daquele, eu vi aquele paletózão que dava pra baixo do joelho, aquela calça deu umas $10 pra vestir aquela desgraça. Aí os caras... Eu gritava, ei, os caras não paravam o cavalo, até que um falou, pô, aquele cara é o Gemiro. Pô, nós estávamos procurando você só de short, como é que você tá com essa roupa? Eu falei, o Antero, irmão do Pical, que me emprestou essa roupa para mim aqui, fiquei com um frio desgraçado aquele. Um italianão grande desse, eu vesti a roupa dele. O chapéu arnudando, o chapéuzão preto amassado assim, ó, na cabeça, os dedos não conheciam ele. Eles queriam fugir de mim. E daí, como é que você voltou? Daí, já era no outro dia, né? Aí cheguei lá, os caras estavam procurando eu lá, o cara levou até um cavalo. Aí o cavalo ele deixou amarrado lá na cerca e foi lá para beira do rio. Quando ele achou eu, ele falou, puta, Gemiro, monta no cavalo aqui. Eu falei, eu vou levar você até no cavalo, monta na garupa da mula aqui. Aí montei, a mula atravessou o rio lá, saímos do outro lado, ele levou até onde estava o cavalo, eu vim pro Pardinho. Mas só que eu estava encrencado com a polícia aqui, tinha dado um rolo danado comigo, eu tinha fugido para lá. Então eu fiquei lá no Pardinho. Quando eu ia para São Paulo, mas chegou lá no Pardinho, eu desci a serra, fui lá no bairro do Óleo. Cheguei lá, o tio Chico, que era tio. Bairro do Óleo, para quem não sabe, é divisa de Pardinho e Bofete. Isso, exatamente. Aí cheguei lá, tinha uma casa, era uma casa alta, aqueles pauzão grosso assim, e a casa estava em cima, que apodreceu os paus e estava afundando a casa. Aí ele chamava a gente lá, ninguém fazia o serviço. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, você é capaz de abaixar essa casa aqui, reformar a casa? Eu falei, eu reformo. Só que é o seguinte... Preciso de ferramenta. Não, eu falei, ferramenta eu mando buscar em casa, eu só preciso de uma colher de pedreiro, um martelo, as coisas. O Guetta veio aqui e levou, naqueles cargueiros, levou lá. Cargueiro? É, aí assim... Cargueiro é aquele jacá que vai do lado do cavalo. Aquele é o cargueiro. Poxa, levou daqui de Botucatu a Levou de Pardinho. Botucatu lá no Pardinho. No óleo, né? Lá no óleo. Para quem não sabe, o óleo entre Bofete e Pardinho É isso mesmo. é onde nasceu o Carreirinho, que foi É lá. ali do bairro do Óleo pro mundo. Nasceu o Carreirinho. É. Ele chamava Adalto Ezequiel. Adalto Ezequiel. Na realidade, o Adalto ele adaptou, abrasileirou, né? Porque o nome dele, eu não vou me recordar agora, mas ele tem um nome alemão. É outro nome, ele abrasileirou para Adalto Ezequiel, assim ficou e mais conhecido como Carreirinho. Vamos dar um pequeno intervalo, voltamos já já com mais história do nosso amigo Gimirinho aqui de Botucatu. Neste momento, milhares de mulheres estão procurando um jeito diferente de dizer eu me amo. Porque você só pode oferecer a alguém o que tem dentro de você. Sumirê, pra você, sempre. Aí eu vim com o cavalo e fui na casa do neco português. Lá do neco português, falei, a polícia é capaz de querer pegar eu aqui, eu vou embora daqui. Esse neco português era de Pardinho mesmo, Era morava de Pardinho lá. mesmo, ele morreu lá, ele morreu aqui. Mas ele estava em Arte Floresta, ele veio de avião para cá. Esses dias mataram um filho dele também, chamava... O apelido dele era Carneiro. Mas mataram lá na Alta Floresta. Chamava Zé Roberto, mas o apelido dele era Carneiro, tinha o cabelo parecia lã de carneiro, assim, tinha um olho azul, né?
Acho que a mulherada andava atrás dele lá e meteram bala nele lá. Parece. Verdade. Agora esses dias. Recentemente mataram ele. Mas e daí? Você voltou, tal? Daí eu voltei e de lá eu terminei aquele serviço lá, eu vim fazer um serviço na casa de um português, pintei a casa, fiz tudo estampa na parede. Depois eu fui fazer um serviço de Tinheburnho, lá embaixo da serra, no Santo Antônio. Fui lá, fiz o serviço, voltei. Até a Marli foi lá, quando eu estava fazendo serviço, ela e a Cida. Chegaram lá, deu Marli, uma chuva. sua filha, Cida, sua esposa. É. Aí, deu uma chuva, aí nós fomos era um casamento que tinha. Aí não foi ninguém no casamento, churrasco, matado aquele horror de vaca e não sei o que lá. Aí nós fomos pousar na casa de uma prima da Cida lá. Aí eu carregando a Marli assim nas costas, aí desceu o riozinho lá, caiu com a Marli dentro da água. Meu Deus, mais uma vez no rio. Mas dessa vez não se perdeu, não, né? Não. Dessa vez você conseguiu achar. Rodei um pedaço do rio com a Marli, saiu fora. Ela ficou muito assustada, Gimiro. Ela era pequena, devia ter uns 5, 6 anos. Tinha uns 6 anos. Meu Deus do céu, cada coisa acontecia. Gimiro, teve uma história também do cavalo, meio parecida com o Ferreirinha, né? Não foi você que contou para mim, pro Marcião, aquela que você se machucou, depois o cavalo foi aliado, daí você teve que amarrar o laço na árvore e se apoiar no cavalo. Como é que foi essa história? Não, esse foi com o Joãozão, o irmão, o tio do Batata aí. Ah, o tio do Batata, como é que foi essa história? Foi o seguinte, nós ia atravessando o rio Espraiadinho e deu uma chuva desgramada que encheu o rio e o cavalo era o figurão, que era aquele burro que era do meu sogro, aquele burro branco que tinha aqui, estava com nós e o figurão rodou no rio. Aí eu, para pegar, tive que pegar o laço, levei o laço, pus na cabeça do cavalo que estava enroscado lá. E o Joãozão ficou esperando. Aí fiquei amarrado. Daí eu vim pro laço para sair, o figurão com a cabeça lá, só com o focinho para fora, para não morrer. Eu vim pro laço, aí subi em cima do cavalo de novo. Só com o focinho para fora? E a chuva vai. Você suspendeu a cabeça do cavalo para ficar fora d'água, para não morrer afogado. Para não morrer afogado. Ficou só com o pé, você ficou empinado dentro da água. Você varou numa árvore, a árvore estava estendida em cima do rio. Era um engazeiro. Que sorte, não? Sorte mesmo, aí eu vim pro laço assim, ó. Vim pro laço, aí o Joãozão deu a mão para mim, puxou eu fora. Aí eu subi no cavalo de novo. Aí ficamos lá. Aí a hora que carmou o tempo, puxamos o figurão para fora. Aí ele veio andando por dentro da água, saiu fora. Nossa, e era grande o cavalo? Era. Cavalo bom, era. Que cor que era o cavalo? Baio? Não, não era. Era vermelho, rosio. Rosio. O cavalo era rosio. A cor dele. Mas, Gimiro, a turma aí, pelo menos da nossa geração, nós ouvíamos muita história sua, né? Dizem que o Gimiro tem mais história que o Walt Disney, assim diz o Montanha. Montanha lá do Doce Limão, da padaria, aliás, um pãozinho excelente. Se vocês puderem, fica ali naquele Eu que jardim. fiz o bandeiramento da casa dele. Você fez lá, Gimiro? Foi lá, tudo eu, né? Você fez da minha casa, da casa dele, da casa de todo mundo que você fez, não? Da sua casa fundou a laje, eu ergui a laje. Daí não tinha nem outro catu, lembra? O cara me fez sem as vigas necessárias. Fizeram, fez viga em cima da laje, tá mesmo. E na oportunidade você veio com batata lá, né? Lembra? Eu fui lá, ergui a laje, fiz a viga em cima e pronto. Acabou. Depois eu vim em casa um dia, eu ia na feira. O Ito com o irmão dele. O Ito com o Mauri. Isso. Chegaram e falaram para mim assim, olha, Gimiro, vamos lá para você ver o negócio. Nós ia desmanchar a laje, mas o Neném Bueno falou que você ergue a laje. Eu falei, eu ergo. Falou. Aí eu perguntei para ele, pô, mas quem que falou para você? Ele falou, foi o Neném Bueno que falou, quando você ergueu a dele, eu erguei a nossa também. Aí eu fui lá, risquei a viga, fui na feira, eles ficaram dobrando esse trio, o jeito que eu marquei tudo. Fez a ferragem, pôs em cima.
Ele falou, mas como é que é a relagem? Eu falei, é fácil, é só pôr a escora aqui, mete o macaco, levanta para cima. Eu falei, senão não precisa nem macaco, na bimbara levanta. E a casa que eu abaixei lá em Bufete, sabe como é que eu abaixei? Como? Eu fiz um arapuca, assim, 2 pauzinhos assim, 2 assim, até chegar em cima. 2 metros e pouco de altura, assim. Certo. Aí ficou escorado em cima daquele escalonete. Pus umas escoras espia em volta. Daí arrancamos todos os paus e ficou em cima da arapuca. Assim. Vensava, fazia assim, balançagem na cama. Mas isso você fez só uma ou fez em vários pontos da? Não, em bastante ponto, uma casão grande. Tá? Certo. Daí eu abaixei, fui tirando 2 pau de uma arapuca, 2 pau na outra, 2 pau. Eu, caceta, no dia inteiro nós abaixamos 50 centímetros. Essa casa era de madeira ou era de alvenaria? É de madeira, tá lá até hoje. Tá até lá, até hoje? Tá hoje. Que fica em Pardinho? É. Que lugar? Lá no bairro do Vale. Eu fiz os pilares embaixo, um tijolo e meio por 1,5, no meio fica aquele buraco, no meio eu enchi de concreto. Aí, nos 2 dias nós baixamos 1 metro. O tio Kim era meio louco da cabeça, falou assim, amanhã você não vai trabalhar. Eu falei, por que eu não vou trabalhar? Eu tenho que baixar a casa. Ele falou, não, você só vai olhar nós. Já contratei um bando de nego aí, a portuguesada, tudo louco da cabeça. Aí vim aqui. Você com a Cida não precisa nem mexer em nada aqui. Cida que ajudou você? É, ela que ajudou. Olha que bacana, não? Daí, um abraço à dona Cida, hein? chegou cedo, ele falou, eu tinha o Gueta. O Gueta mora aqui, que era dono do bar ali para baixo central, ali na esquina. Aí ele falou assim pro Gueta, o que falou, ó Gueta, você pega o cargueiro aí, monta num cavalo e vai com o cargueiro lá, você traz. Cerveja, aquele tempo de cerveja tudo de saco, né? Tinha naquele saco empaiado. Cerveja, garrafão de pinga, vinho. Nós vamos inaugurar a casa, que vai ficar em cima do pilar. Quando era 10 horas, ele vinha vindo com o cargueiro assim. O cargueiro, ele monta num e o outro tá com o cargueiro, né? O cargueiro é pesado pra burro. Cheio de cerveja, garrafão de vinho, garrafão de pinga, não sei o que lá. E a mulherada fazia macarronada no tacho assim, ó. Mataram leitor, galinha, fizeram uma festa no cara. O tio Kim falou assim, aqui nós vamos festejar a inauguração da casa. Quando o Gueta chegou, a casa estava em cima do pilar. Mas eu quase morri de medo. Deus me Quantos metros? Você falou que você chegou até 1 metro, você contou. Abaixou mais de 1 metro ou não? 2,5 metros tinha, né? Então eu abaixei um. Aí, no outro dia, foi aquela portuguesa lá, Nércio Simão, não sei o cara, juntou português de todo tipo. Um marreta, outro com foice, e foram batendo, arrancando todos os pau. A casa foi só pra... Tem hora que eu falava, vai cair tudo essa merda. Mas qual o motivo de você ter? Ela já ia cair, por isso que você abaixou ela? Abaixei porque ela ia cair, porque estava podre todos os pau. Ah, tá. E você queria, mas por que vocês não desmancharam? Não, abaixou inteira. Se você desmanchar a casa e tal, não aproveita nada. Uma casa velha daquela, quebra tudo. Porque os pau dela estavam tudo podre já em volta. Aí abaixei ela em cima dos pilares. Daí, ó, escuta pra você ver. Nessa casa, eles iam buscar água longe, numa bica que tinha lá. Aí tinha uma água que nascia lá em cima do morro. Certo. Aí eu peguei e tinha uma baixada, assim, por que vocês não trazem água de lá? Ele falou, como que eu vou trazer água de lá? Que é a baixada que está ali. Aí eu peguei um couro, 2 burros, pus um pau de guaiuvira assim, enchi o couro de terra, vinha virar o burro contrário assim, vasculava, fiz um negócio na vala. E as telhas que eu tirei da casa era telha comum. Então eu fiz uma bica de telha comum assim, a água passava naquela bica, ia, fiz uma caixa. Essa telha comum é aquelas telhas de coxo, que a gente fala que era feita nas coxas dos escravos? É aquela mesmo. Aí você fez uma bica? Eu fiz a bica, a água passava, fiz uma caixinha, daquela caixinha eu pus uma borracha e a água em cima da casa. Aí eu fiz fogão com serpentina, pus água quente, tudo. Admiro, você e sua criatividade, né? Foi. Mas conta mais um pouquinho da sua história, Gilberto. Você tem história. Aí, Montanha, aí, ó. Um abraço pro Montanha. Falando da padaria Doce Limão, ali na Vila Jardim. Rapaz, se puder, vai lá comer o pãozinho do homem. Eu que fiz o amadramento dele. É? Coloquei porta na casa, tudo. Montanha, gente boa, não?
Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente.